Bom dia! Hoje nosso trabalho sobre tecnologia de carnes é sobre linguiças, e o nosso grupo é composto por mim, Bruna, Eliane Francisca, Evelyn Tamires, Luísa Cordeiro, Maria Tereza Ribeiro e Sara Veloso. Bom, é datado, que desde 1500 a.C., os povos da antiguidade, principalmente os chineses e os babilônicos, eles faziam a fabricação do que hoje a gente conhece como linguiça, e eles realizavam essas fabricações principalmente para conservar a carne, porque na época, não tinham métodos de conservação como atualmente. E de acordo com a legislação vigente, a linguiça ela pode ser definida como um produto cárneo industrializado, que é obtido de carnes de animais de açougue, adicionados ou não de tecidos adiposos, ingredientes, e que é embutido em um envoltório natural ou artificial e submetido ao processo tecnológico adequado. As linguiças, elas podem ser classificadas de formas variáveis e vão depender da tecnologia que é empregada na sua fabricação. Com isso, a gente tem linguiça do tipo fresca, linguiça seca curada ou maturada e linguiças cozidas. Os ingredientes que são obrigatórios na fabricação das linguiças são as carnes de animais de açougue, que podem ser suína, bovina, aves, mas também agora recentemente está sendo utilizado muito a carne de pescado para a fabricação também como uma tendência, e o sal. E como ingredientes opcionais, a gente tem a gordura, a água, os açúcares, plasma, aditivos intencionais, aromas artificiais, especiarias e alguns condimentos. Vale ressaltar, que as proteínas de origem vegetal e ou animal também podem ser adicionadas como ingredientes opcionais. Porém, a proteína cárnica ela só pode ser adicionada em no máximo 2,5% sob forma de proteína agregada. E linguiças do tipo calabresa, toscana, portuguesa, blumenau e colonial não podem ser adicionadas de proteína cárnica. Quanto às características sensoriais das linguiças, elas são particulares de cada tipo, e elas vão ser determinadas de acordo com a forma de obtenção desse produto. Então, cor, textura, sabor e odor vão ser característicos de cada tipo de linguiça. As características físico-químicas das linguiças, elas se diferenciam entre os tipos de linguiças, ou seja, entre os tipos frescais, cozidas ou dessecadas. Nesse caso, as linguiças frescais podem ter até no máximo 70% de umidade, enquanto as cozidas podem ter até 60% e as dessecadas 55%. A quantidade máxima de gordura nas linguiças frescais é de 30%, nas linguiças cozidas de 35% e nas dessecadas também de 30%. E a quantidade mínima de proteína que deve conter as linguiças frescais é de 12%, as cozidas de 14% e as dessecadas de 15%. Já a quantidade máxima de cálcio que pode ser adicionada nas linguiças frescais é de 0,1%, nas cozidas de 0,3% e nas dessecadas também de 0,1%. As carnes mecanicamente separadas, elas são proibidas de se utilizar nas linguiças frescais, sejam elas cruas ou dessecadas. Já as linguiças cozidas, elas podem ter adição de carne mecanicamente separada, porém de no máximo 20%. E com relação ao acondicionamento dessas linguiças, elas podem ser por meio de envoltórios naturais, que são as tripas de pequenos ruminantes, tripa suína e também tripa de vitelo, ou envoltórios artificiais. E aí depois elas podem ser acondicionadas em embalagens plásticas ou similares e depois em caixas. Bom, começando pela linguiça mista, como o nome sugere, ela é uma mistura à base de carnes diferentes. E geralmente é a mistura entre a carne suína e a carne bovina. A linguiça mista, ela tem um sabor mais suave, especialmente se comparada com a linguiça toscana, e possui uma cor heterogênea, porque os pontos mais claros e mais escuros dessa linguiça são muito bem delimitados. Ela é muito utilizada no churrasco e ela pode ser encontrada no formato fino ou tradicional,
e elas podem conter temperos, condimentos e especiarias também na sua mistura. A linguiça toscana pode ser entendida como um embutido cru, curado e elaborado com carnes e gorduras suínas, que são picadas, e ao qual se incorporam especiarias, aditivos e condimentos. Os ingredientes opcionais da linguiça toscana são gordura, água, proteína vegetal ou animal, açúcares, aditivos intencionais, aromas, especiarias e condimentos. E por ser um produto defumado, né, ele não sofre o tratamento térmico para reduzir a sua microbiota. E isso faz com que seja auxiliado o desenvolvimento de algumas reações de oxidação. Junto com esse fator, elas possuem alta atividade de água, o que vai estar reforçando a necessidade do uso de alguns conservantes para estar mantendo essa linguiça aí, né? E aí tem a foto de alguns exemplos comerciais que a gente pode encontrar no mercado das linguiças toscanas. A linguiça calabresa, ela pode ser entendida como um produto obtido exclusivamente de carne suína, curado, adicionado de ingredientes, devendo ter o sabor picante característico da pimenta calabresa, submetidos ou não ao processo de estufagem ou similares para desidratação e ou cozimento, sendo que a defumação é um processo opcional. Na linguiça calabresa, como eu mencionei na introdução, não é permitida a adição de proteínas não cárneas como proteína agregada, sob forma de proteína agregada. A linguiça calabresa, atualmente no país, ela está sendo uma das mais consumidas, e especialmente por ser um produto versátil, de fácil armazenamento, onde não é necessário a utilização de freezers, e fora da geladeira, ela tem uma vida útil de 3 a 5 dias. Além disso, ela tem um preço mais acessível quando comparada às outras linguiças, por isso que ela está sendo assim a mais consumida. E aí tem algumas fotinhas também. A linguiça portuguesa já é um produto obtido exclusivamente de carne suína, que é curado, adicionado de ingredientes e submetido à ação do calor com defumação. E uma característica bem específica da linguiça portuguesa é que ela tem esse formato de ferradura, como tem aqui na foto, e possui o sabor acentuado de alho. Bom, os ingredientes que são adicionais à linguiça portuguesa são o açúcar, sal, alho, noz moscada, pimenta vermelha, páprica picante, nitrato de sódio, nitrito de sódio e alguns emulsificantes. A linguiça portuguesa ela deve ser obrigatoriamente submetida à ação do calor com defumação, porque ela é um produto defumado. E caso ela também seja cozida, porque ela também está presente nas prateleiras sob forma cozida, ela tem a permissão de até 20% da utilização de carne mecanicamente separada. A linguiça do tipo paio, ela é um produto obtido de carne suína e bovina, sendo que a quantidade máxima de carne bovina que pode conter nessa mistura é de 20%, que é embutidas em tripas naturais ou artificiais que sejam comestíveis. Depois, esse produto é curado e adicionado de ingredientes adjacentes e é submetido à ação do calor com defumação. Esse produto ele deve passar pelo processo de cura, que é basicamente utilizado para conservação, né, e melhoria das propriedades sensoriais, como odor, aparência e sabor. Para isso, é utilizado sal, compostos fixadores de sal, açúcar e alguns condimentos. Bom, a linguiça do tipo paio, ela deve ser submetida ao calor, né, para o processo de defumação, e isso daí vai levar aproximadamente 5 horas, até que se eleve a temperatura durante o processo até 65 graus, acima de 65 graus internamente no produto. E aqui também a gente tem algumas fotos. E possuir obrigatoriamente mais de um tipo de carne, sendo no caso o mais comum a carne suína, a carne bovina e o tocinho, e ela deve possuir também o sal. Então, esses são os ingredientes obrigatórios, mas ela possui também ingredientes que são considerados opcionais, né? Que são os condimentos, onde entra
açúcar, o alho, a noz moscada, a pimenta do reino preta moída, a pimenta da Jamaica moída. Ela possui também os que são considerados conservantes e emulsificantes, que é o emulsificante propriamente dito, e o nitrato de sódio e nitrito de sódio. Bom, eu trouxe aqui essa tabela, né, que possui todos os ingredientes, mas lembrando que a quantidade utilizada de cada um vai depender do tanto de linguiça que você vai produzir, né? No caso, isso aqui é uma proporção para uma produção de linguiça que vai se utilizar 5 quilos de carne suína, 5 quilos de carne bovina, 1,5 kg de toucinho. Então, a quantidade dos condimentos, dos conservantes e emulsificantes, né, são baseadas nessa proporção. Bom, passando agora para o processamento da linguiça mista, para como ela é feita, né? Vamos dizer assim. Primeira coisa, deve-se fazer a preparação dos ingredientes antes mesmo da fabricação propriamente dita. Os ingredientes, eles devem ser devidamente separados e pesados, com o intuito de facilitar o processo de produção. Lembrando, gente, que a matéria-prima, no caso, as carnes, elas devem ser carnes de qualidade, oriundas de locais que possuem selo, né, da vigilância sanitária, que são devidamente inspecionadas, porque a qualidade da linguiça, né, a qualidade do produto final, ela está totalmente ligada à qualidade da matéria-prima. Além do mais, se você utilizar carnes que não são boas, que não são confiáveis, né, você ainda vai estar causando risco à saúde de quem vai consumir esse produto. Bom, além disso, o critério da carne, além de ser, né, carnes oriundas de um bom local, carnes consideradas confiáveis, essas carnes, elas devem ser livres de qualquer tipo de nervos, hematomas, gânglios e ossos. Além disso, ela deve apresentar uma temperatura abaixo de 7 graus, não pode ter nenhum cheiro, nenhum odor desagradável, nem possuir o limo superficial. Após a preparação desses ingredientes, nós vamos partir para a moagem. Para que a moagem ela seja realizada de uma forma eficaz, é importante que a matéria-prima, as carnes, elas estejam bem picadas, no menor tamanho possível. E aí nós vamos passar para o processo de moagem. As carnes que são consideradas mais duras, que é o caso da carne bovina, ela deve ser moída finamente, moída fino em discos, né, de menor calibre. Já as carnes mais macias e as gorduras, que são a carne suína e os toucinhos, elas podem ser moídas em um formato mais grosso, num aspecto mais grosso, por isso elas devem ser moídas em discos de maior calibre. Tem uma temperatura ideal também para que a moagem seja realizada, haja vista que o processo de moagem ele traz um aquecimento que é indesejável. Então, para que isso não ocorra, a temperatura da carne ela deve ser de 0 até no máximo 4 graus. Além disso, já tem estudos, né, que comprovam que quando as carnes elas estão em temperaturas mais baixas durante o processo de moagem, tem uma melhor obtenção de partículas e partículas mais definidas e evitam o esmagamento da gordura. Após a moagem, nós vamos passar para o processo de condimentação, que é o uso, né, daqueles condimentos que eu já disse lá atrás, que são açúcar, o alho, noz moscada, a pimenta do reino preta moída e a pimenta da Jamaica moída, só que para elas serem usadas, elas têm que ser primeiramente separadas, pesadas, e é importantíssimo que elas sejam dissolvidas em água gelada. Após o processo de condimentação, nós vamos passar para o processo de mistura de todos os ingredientes, né? Então, após a moagem da carne, né, da matéria-prima, a carne e a gordura, após os condimentos estarem dissolvidos e os demais ingredientes da formulação estarem prontos, eles devem ser colocados em um recipiente totalmente higienizado,
um recipiente que tenha um bom espaço para que seja feita uma mistura homogênea, para que essa massa ela chegue no ponto ideal, que é chamado ponto de liga, para que ela obtenha uma boa liga. Mas para que esse processo de mistura ele ocorra da melhor maneira possível, né, traga o melhor resultado, é imprescindível que se siga uma ordem, que é a ordem de mistura. Então, primeiro, você vai colocar o sal. Após o sal, você vai colocar a carne e o toucinho, que já estão moídos, e logo após isso, em cima, né, dessa matéria-prima, nós vamos colocar os temperos que foram dissolvidos em água gelada, no caso, os condimentos. Após a mistura, nós vamos passar para o processo de embutimento. A massa que foi formada, ela deve ser levada para uma embutideira. E a linguiça mista, ela deve ser embutida em tripas naturais, tripas de suíno, que possuam o tamanho médio. E para que essas tripas sejam utilizadas, elas têm que ter passado, né, para o processo de enxágue, que é o processo que vai fazer a remoção do sal e a hidratação. Outro processo importante, né? Outra informação importante é que as tripas, para que se consiga embutir de forma fácil e consiga moldar a massa, as tripas elas devem ser colocadas em uma água aquecida, porque aí elas vão ficar mais fáceis de ser manipuladas e de moldar a massa. Após o embutimento, né? No momento, né, que você está embutindo, você deve prestar atenção, porque a massa ela deve ficar de forma compacta e não pode sobrar espaço para o ar, porque esse espaço vão formar bolhas e essas bolhas de ar elas provocam oxidação e aí como consequência disso nós vamos ter o escurecimento, né, do produto que não é desejável, porque atrapalha, né, prejudica a visibilidade, né, do produto final. Também tem os parâmetros de tamanho de gomos, então essas linguiças devem ser embutidas em gomos de aproximadamente 15 centímetros e as extremidades de torção, né, onde vai se torcer para formar o gomo, elas devem ser amarradas com fios específicos, que são os fios de algodão. Após o embutimento, nós vamos passar para o processo de cura. As câmaras de cura, elas devem estar em temperatura em torno de 6 graus e a linguiça deve permanecer nessa câmara por um período de 4 a 12 horas, cumprindo, né, a temperatura e o tempo, nós vamos ter um produto com características desejáveis. E depois de curada, essas linguiças, elas vão seguir para o processo de embalagem. Bom, dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre algumas técnicas de conservação. Os processos de conservação... Bom, dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre as técnicas de conservação. Os processos de conservação visam a eliminação dos riscos à saúde do consumidor e, consequentemente, o aumento do tempo de prateleira dos produtos. Então, nesse sentido, né, o objetivo dessas técnicas é evitar as alterações que ocorrem nos alimentos, sejam elas de origem microbiana, enzimática, física ou química. Existem diferentes tipos de métodos de conservação, os quais incluem o uso do frio, o uso do calor, o controle da umidade, a defumação e também a adição de aditivos conservantes. Nos casos dos produtos carnes, por exemplo, como a linguiça, os métodos mais comumente utilizados para conservação são o resfriamento, o congelamento e a adição de aditivos conservantes. Bom, falando um pouco sobre os aditivos. Os aditivos são substâncias químicas adicionadas aos alimentos com o objetivo de prevenir ou retardar a deteriorização dos alimentos pelos micro-organismos. O número de agentes químicos utilizados como conservantes nos alimentos é relativamente pequeno e seu uso, né, bem como as suas funções e as quantidades que podem ser incorporadas em cada alimento, são estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, que é a Anvisa. Por exemplo, para produtos cárneos, como as linguiças, o limite máximo
de nitrito de sódio é de 0,015 gramas a cada 100 gramas de mistura, enquanto para o nitrato de sódio, esse limite é de apenas 0,03 gramas a cada 100 gramas de mistura. É sempre bom lembrar que a eficiência de qualquer um desses aditivos conservantes depende de fatores como a concentração em que eles vão ser utilizados, a temperatura a qual eles estão expostos, o tempo que eles vão ficar armazenados, além das características que são inerentes ao próprio alimento. De acordo com a legislação brasileira, esses conservantes eles podem ser divididos em 4 grupos diferentes. Primeiro tem o grupo dos ácidos lipolíticos e seus derivados, o grupo dos nitritos e nitratos, o grupo do dióxido de enxofre e seus derivados, e o grupo da natamicina. No caso das linguiças, né, e de outros produtos carnes, os mais comumente utilizados são os nitrito e nitrato de sódio. Como eu falei lá anteriormente, os limites de inclusão deles são relativamente baixos. Além desses agentes químicos, outros compostos como sal, açúcar, alguns ácidos orgânicos e os próprios condimentos podem atuar como conservante, mas é sempre bom lembrar que, isoladamente, esses compostos não têm a função, né, de conservar o alimento, eles podem apenas ajudar nesse processo de conservação. Agora falando um pouco sobre o resfriamento e congelamento. A temperatura é um dos principais fatores extrínsecos que influenciam na conservação dos alimentos. Isso porque ela pode favorecer tanto o desenvolvimento quanto a multiplicação de micro-organismos. O uso do frio merece um pouco de destaque como método de conservação, principalmente no que diz respeito às carnes e seus derivados. Isso porque esses tipos de alimentos respondem muito bem a esse tipo de conservação. A conservação pelo frio oferece algumas vantagens, que incluem a diminuição das reações enzimáticas, o retardamento das reações químicas e a inibição do crescimento microbiano. O resfriamento. O resfriamento é entendido como o processo de redução controlada da temperatura. Na indústria alimentícia, a função do resfriamento é diminuir o desenvolvimento de micro-organismos que podem provocar alterações nos alimentos. De acordo com o Centro de Vigilância Sanitária, o CVC, a temperatura ideal estabelecida para o refrigeramento de alimentos é de 6 até 12 graus Celsius. É importante lembrar que a redução da temperatura está relacionada com a velocidade das reações microbianas, químicas ou enzimáticas. Então, a velocidade dessas reações é diretamente proporcional à temperatura do produto. Então, quanto menor a temperatura do produto, menor a velocidade dessas reações. E, consequentemente, menor vai ser a quantidade de alterações que esse produto vai sofrer. O congelamento. O congelamento corresponde à redução drástica da temperatura de um alimento abaixo do seu ponto de congelamento. E a principal função desse método é inibir o crescimento microbiano. As vantagens que o congelamento oferece são a conservação das características organolépticas, né, e nutritivas do alimento, a redução da ação enzimática e da atividade microbiana dos organismos. O Centro de Vigilância Sanitária dispõe que, para a conservação de produtos congelados, a temperatura ideal é de menos 18 graus, com tolerância de até menos 12 graus. Mas é importante ressaltar que também são esterilizantes, ou seja, eles não eliminam todos os micro-organismos. Então, se você quer obter um produto inócuo, né, e de boa qualidade, isso vai depender da junção da qualidade desde a matéria-prima até o momento de congelamento. Então, você tem que se atentar à origem da matéria-prima, à origem dos condimentos que você vai utilizar, bem como a questão da higiene durante o processamento, até chegar no processo de conservação propriamente dito. Era isso que nós tínhamos para falar com vocês hoje, espero que tenham gostado e, em caso de dúvidas, estamos à disposição. Obrigada!